Olá, tudo bem com você? A graça e a paz. Estamos de volta com mais um vídeo da série Encontros com Jesus. Eu sou o pastor Daniel Evangelista Dias, estou pastoreando a Igreja Batista Independente Atos, no Varjão, aqui na cidade de Brasília, Distrito Federal. Essa série de vídeos elas estão disponíveis a partir do meu canal no YouTube e eu quero te pedir para que você se inscreva no canal e aperte o sininho para receber as notificações. Da mesma forma eu te peço que você compartilhe esses vídeos com seus amigos e familiares. Eu creio que eles serão ricamente abençoados. Amém? Hoje é dia 9 de agosto de 2020, mais especificamente o segundo domingo do mês de agosto, dia em que comemoramos o Dia dos Pais. Por isso eu quero aproveitar essa oportunidade para parabenizar a todos os pais. No vídeo passado, nós meditamos no encontro de Jesus com as crianças e vimos a importância dos pais como um canal de acesso delas, as crianças, a Jesus. O texto da nossa meditação de hoje narra o encontro de um pai que, por causa da situação de seu filho, este pai então procura Jesus. Eu quero te desafiar a se espelhar, a olhar o exemplo deste pai que, apesar das demandas e obrigações que a sua função exigiam, priorizou a sua casa, priorizou a sua família, priorizou em especial o seu filho. O texto para a nossa meditação se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 4, a partir do verso de número 46. O texto diz assim: mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia. Aqui João está se referindo a Cristo Jesus que volta à cidade de Caná, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galileia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, a 1h da tarde. Então o pai constatou que aquele fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos da sua casa. Glória a Deus por sua palavra. O evangelista João, ele nos diz que um oficial romano, do Império Romano, vem até Jesus a fim de pedir para que ele então vá até a sua casa curar o seu filho que está muito doente, muito enfermo, quase à morte. Este homem era uma figura eminente, alguém de grande importância, uma pessoa ilustre da corte romana. Por ser um dos oficiais do rei, certamente ele tinha acesso ao palácio do rei Herodes Antipas, ou seja, ele tinha acesso ao poder e com isso tinha estruturas à sua disposição. Entre essas estruturas a que eu me refiro, os melhores médicos da época. Mas o texto nos dá a entender que estes nada puderam fazer pelo filho daquele homem. E então esse oficial, tomado pelo desejo de ver o seu filho liberto, curado, restaurado, ele deixa o seu filho em casa e sai à procura de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que, apesar desse texto narrar a atitude de um pai em favor do seu filho, ele fala muito mais das relações familiares do que do papel de um dos componentes em específico dessa família. Ou seja, o mesmo princípio que nós vemos aqui na vida deste homem, na vida deste pai, na vida deste oficial, ele pode e deve ser aplicado na vida de qualquer outro membro da família. Ou seja,
um filho pode exercer o mesmo papel, uma esposa pode exercer o mesmo papel e assim sucessivamente dentro da família. O dia de hoje, como eu disse, é o dia dos pais. E talvez o seu caso aí na sua casa, o enfermo não seja um dos seus filhos, talvez seja o seu cônjuge, ou quem sabe algum filho que está me assistindo, vendo esse vídeo, está exatamente na situação inversa, oposta ao do personagem da nossa história, ou seja, é o seu pai que se encontra enfermo. Talvez a enfermidade que tanto tem provocado dor e preocupação aí no seu lar seja uma enfermidade da alma e não uma enfermidade do corpo físico. Ou quem sabe seja uma enfermidade física que os médicos estão tendo que lidar com o problema. Ou quem sabe ainda seja algum tipo de prisão que infelizmente tem atingido muitos lares nos dias de hoje. É muito difícil para um pai ou um familiar ver seus entes queridos padecer nas drogas, no álcool, na prostituição, no adultério, na jogatina, na rebeldia e em tantos outros males que a Bíblia nos adverte. Se este for o teu caso, entenda, meu querido ouvinte, que Jesus tem uma saída para você. Num momento de aflição, o salmista, lá no Salmo de número 18, no verso número 6, ele escreve lá: na minha aflição eu clamei ao Senhor, eu gritei por socorro ao meu Deus, e do seu templo Ele ouviu a minha voz, o meu grito chegou à sua presença, chegou aos seus ouvidos. A narrativa bíblica aqui nos diz que este oficial do rei, ele ouviu falar de Jesus. E com isso renasceu dentro dele uma esperança. E diante dessa esperança ele tomou uma atitude. E aqui então eu quero destacar a primeira lição do encontro desse oficial do rei com Cristo Jesus. O bom pai recorre a Jesus em toda e qualquer situação. Essa atitude parece simples, mas ela sempre está ligada à superação de obstáculos. E eu quero destacar aqui alguns obstáculos que esse homem teve que superar. O primeiro deles, eu vejo que ele teve que reconhecer que precisava de Jesus. Isso parece simples, mas quantas pessoas à nossa volta não reconhecem? Diante do quadro clínico do estado do seu filho, aquele oficial, ele teve que admitir que apesar da sua posição, apesar do seu título, apesar dos seus recursos e de tudo que ele tinha, nada era o suficiente para garantir o bem-estar e a segurança do seu filho. E diante desse reconhecimento, então, ele vai até Cristo Jesus. Ele, um alto oficial do governo romano, ou seja, um governo que oprimia o povo judeu e que oprimia de forma dura, agora ele se vê na situação de ter que procurar um andarilho judeu, um homem simples, um homem filho de um carpinteiro, um homem que não tinha onde reclinar a sua cabeça para resolver o seu problema. Mas ainda assim, ele rompe com os preconceitos e vai. Segundo obstáculo, ele teve que romper a distância. Cafarnaum ficava a mais de 30 quilômetros de distância de Caná, onde Jesus estava. A dificuldade de ir de uma cidade a outra não se resumia apenas à distância de uma cidade para outra, como se fosse em linha reta. Ir de Cafarnaum a Caná significava pegar um trajeto íngreme, de difícil acesso por causa da diferença de altitude entre as duas localidades. Caná estava a 212 metros de altitude, enquanto Cafarnaum estava a 160 metros de altitude do nível do mar da Galileia. Os historiadores bíblicos, eles afirmam que na possibilidade daquele homem, como ele era um oficial do rei, ter ido ao encontro de Jesus montado num cavalo, que ele deve ter levado aproximadamente umas 5 horas o tempo ali, o trajeto. E que, caso ele tenha ido a pé, ele deve ter levado de 8 a 9 horas a pé. Esse segundo obstáculo me fala de uma atitude, de um comprometimento. Quantas pessoas à nossa volta hoje nos pedem oração, mas eles mesmos não querem orar. Pessoas que querem um milagre, mas que não se esforçam para mudar de vida. Gente que diz que precisa de discernimento, de direção, mas que não lê a Bíblia, não procura conhecer qual é a vontade de Deus para as suas vidas. Pai, você precisa tomar uma atitude. Pessoas que não se comprometem com uma comunidade de fé. Como eu tenho visto isso hoje? Por inúmeros motivos, por inúmeras desculpas. Gente que coloca a desculpa de que a igreja é longe, ou seja, a distância, coloca a desculpa do cansaço, trabalha muito, o culto demora demais. Este oficial,
Ao perceber o perigo que seu filho estava correndo, ele não mediu esforços para ir até Jesus. Ele não ficou colocando desculpas. O profeta Jeremias, lá no capítulo de número 29, no verso número 13, escreve algo da parte de Deus lá. Ele diz: vocês clamarão e me buscarão, me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Eu percebo então aqui um terceiro obstáculo que esse homem teve que romper. Ele teve que romper com o status que ele tinha. Ele era acostumado a dar ordens, ele era acostumado a comandar toda e qualquer situação. E apesar de ele ter feito tudo certo, ele era um oficial do rei, ele não envia mensageiros, ele deixa o seu filho em casa, ele toma o caminho em direção a Jesus, ele rompe com todas as dificuldades do caminho, indo o mais rápido que ele podia. Ele descobre ao chegar em Caná onde que Jesus está, ele se apresenta a Jesus, pede para que Jesus vá à sua casa curar o seu filho, e ainda assim ele tem que lidar com uma resposta dura da parte de Jesus, porque no verso de número 48, Jesus diz assim: disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Aqui está a segunda lição desse encontro entre este homem e Jesus. Todo bom pai, ele resiste às provas. Veja, as palavras duras de Jesus aqui não foram única e exclusivamente direcionadas a ele. Quando Jesus ele diz, disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão, está no plural e não apenas no singular. Ou seja, Jesus estava se dirigindo a todas as pessoas que estavam ali motivadas pela curiosidade de ver apenas sinais, prodígios e milagres. Sinais não são garantia de que despertarão a fé que o Senhor Deus procura em cada um de nós. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que viveram e que viram milagres e mesmo assim não creram, mesmo assim não mudaram de vida. A resposta de Jesus também nos leva a refletir a concepção errônea que muitas pessoas ainda hoje têm a respeito dos milagres de Jesus. Muitas pessoas acreditam que pelo fato de Deus ser amor, pelo fato de Deus ser bom, pelo fato de Deus ser justo, que então Ele tem a obrigação de operar milagres, de operar milagrosamente na vida de todo aquele que precisa, de todo aquele que pede. Tire essa ideia, tire essa concepção da sua cabeça de que Deus é obrigado a realizar os seus desejos. Por mais justos, honestos e necessários que eles sejam, Deus não é obrigado. Entenda, a maior prova de amor que Deus poderia dar aos homens, Ele já nos deu ao entregar o seu único filho para pagar todo o escrito de dívida que era contrário a nós, lá na cruz do Calvário. A palavra dura de Jesus naquela ocasião era para nos alertar que uma fé baseada em milagres reduz aquele que realiza o milagre a alguém a quem se recorre apenas na emergência para deixá-lo logo que o pedido for atendido. E este não é o tipo de relacionamento que o Pai, que Jesus procura naqueles que o adoram em espírito e em verdade. Se você de fato crê no Senhor, você precisa se aproximar dele pelo que ele é e não apenas pelo que ele faz. João aqui ele nos diz que o oficial ele não se abala com a resposta de Jesus. Apesar da sua posição social, ele se quebranta diante de Jesus. A superação desse obstáculo, ele nos mostra que é preciso tirarmos do nosso coração todo tipo de vaidade, todo tipo de orgulho, todo tipo de concepção de meritocracia, de merecimento. Aqui o oficial então ele implora a Cristo Jesus, ele roga que Jesus desça com ele até a sua casa, reconhecendo que ele é Senhor. Ele demonstra que apesar de pequena, a sua fé está de fato centrada na pessoa de Cristo e não apenas no milagre que ele poderia realizar. O desejo dele é: Senhor, desce depressa à minha casa antes que o meu filho morra. Jesus, vendo que aquele homem reconhece o seu senhorio, ele então ministra e libera uma palavra para aquele homem.
E aqui então está a terceira lição desse encontro, deste oficial com Jesus. O bom pai, ele crê na palavra do Senhor Jesus a despeito de qualquer circunstância. Veja, a expectativa daquele homem era a de que Jesus iria junto com ele até a sua casa. Entraria na sua casa e após uma oração com imposição de mãos sobre o seu filho, o entregaria curado de volta a ele, de volta à família. Mas o que ele ouviu de Jesus foi apenas: pode ir. O seu filho continuará vivo. O narrador diz que o homem creu e partiu. Quantos de nós agiria do mesmo jeito que aquele oficial? Veja, Jesus nem mesmo levantou a mão em direção a Cafarnaum e orou abençoando aquele garoto. Ele também não orou por aquele pai que estava ali suplicando na sua presença e que poderia representar o seu filho. Isso me ensina muita coisa. A partir do pai, a fé deste pai me faz refletir no quanto a igreja contemporânea ela é mística e supersticiosa. A experiência deste homem choca com o modelo e experiência de muitas pessoas. Pessoas que estão presas a rituais, a toques, a pontos de contato, a orações, a rezas, a simpatias, a liturgias. Infelizmente, muitas pessoas hoje, elas são levadas a crer que para desfrutarem do milagre de Jesus, é preciso participar da campanha de 7 quarta-feiras da vitória, é preciso subir no monte, que é preciso ter o seu pedido queimado na fogueira, lá no monte, por um sacerdote, por um bispo, por um apóstolo, enfim. As pessoas, elas são levadas a acreditar que é necessário participar de algum tipo de campanha e pegar lá na igreja, levar para sua casa a rosa ungida, o sabonete ungido, a fronha ungida, a chave da vitória e tantas outras superstições antibíblicas. A fé bíblica não está ligada a nenhuma dessas coisas. Fé está ligada à obediência. Obedeça a palavra de Jesus, Pai. Creia na palavra de Jesus e a situação da sua casa vai mudar. A narrativa de João nos diz que o milagre aconteceu na medida em que a fé foi exercida. Ou seja, a partir do momento em que aquele pai, ele ouviu a palavra de Jesus, ele creu e em obediência à palavra de Cristo, ele retornou para a sua casa. No verso de número 51 nos diz que, estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro, com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, a 1h da tarde. Olha que maravilhoso. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. João então finaliza aqui a história deste encontro marcante, transformador, deste oficial do rei com Cristo Jesus, dizendo que o pai creu, ele volta para sua casa e todos na casa são impactados pela fé do pai e passam a crer. A experiência de fé daquele homem atingiu a todos de sua casa. Aquele homem aprendeu que Jesus é soberano sobre tudo e sobre todos, poderoso sobre o corpo e sobre as doenças, poderoso sobre qualquer circunstância, mesmo à distância. Este homem aprendeu que Jesus é o Salvador do mundo. Como hoje é o dia em que se comemora, em que se parabeniza os pais. Eu quero concluir essa nossa meditação, essa nossa reflexão, fazendo um paralelo à vida de dois pais que estão explicitamente ligados a essa história que eu acabei de ler, narrada por João, e a nossa história de vida. Quais personagens, pastor? O oficial de Cafarnaum e o Senhor Deus Todo-Poderoso. O oficial de Cafarnaum, sem sombra de dúvidas, ele é um excelente exemplo de um bom pai. E como tal,
ele tentou de tudo para não ver o seu filho morrer. Deus, o Pai, o mais perfeito exemplo de Pai, por amor a cada um de nós, ele entregou o seu próprio filho, o seu único filho, Jesus, o Cristo, para morrer no meu e no seu lugar. Num ato de obediência, Cristo, ele morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Ele ressuscitou ao terceiro dia e todo aquele que nele crê, a palavra do Senhor Deus afirma que não morre mais a morte eterna, não morre mais a morte espiritual, antes passa da morte para a vida. Não há maior prova de amor do que a de Deus o Pai por cada um de nós. O desejo do meu coração é que nesse Dia dos Pais o seu relacionamento possa estar completamente restaurado e alicerçado nele, que é o autor e o consumador da nossa fé. João aqui ele finaliza dizendo, ele narra, ele nos diz que o efeito final do encontro daquele oficial romano com Cristo Jesus foi que todos na sua casa passaram a crer em Cristo Jesus como o Filho de Deus. Este ainda é o objetivo de Jesus para cada um de nós hoje, Pai, sermos canal de bênção na nossa casa. Deus deseja restaurar a nossa comunhão com Ele e Ele o faz através de Cristo Jesus. Receba-o pela fé, arrependa-se e creia nele. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor Deus levante sobre ti o seu rosto, o rosto dele, e que Ele te inunde de paz, que Ele te dê paz, a paz que excede todo o entendimento. Amém? Mais uma vez, feliz Dia dos Pais, seja uma bênção para sua casa, sua família, seus filhos. Forte abraço, até o nosso próximo encontro, meditando nos encontros com Jesus. Deus te abençoe.